Direto. Guga, queria que você analisasse aí pra gente, então, esse Bovespa, como é que você tá vendo aí? Esse Bovespa que hoje fechou em alta aí de 1,85% a 116.404 pontos. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com o pessoal. Vamos ver se o pessoal a produção consegue compartilhar para ficar melhor, ficar mais nítido, né, para a turma. Rafael, a movimentação de correção que eu tinha te comentado aqui antes foi essa movimentação que iniciou ali no dia 8 de janeiro de 2021. Tivemos essa primeira etapa até o dia 2 de março de 2021. E aí depois, quando nós projetamos essa movimentação de baixa, tá, nós percebemos que ela teve início aonde? Ali no dia, só para marcar aqui, eu não sei se a produção consegue compartilhar a tela para que o pessoal possa ver melhor, ficar mais nítido, porque acaba que a tela fica aqui atrás de mim, né? Mas a gente teve aqui essa correção que iniciou ali no dia 7 de junho e foi até o dia 9 de setembro, tá? Então, quando a gente olha, acho que não conseguiram fazer o compartilhamento, então vou mostrar aqui para vocês aqui com a mão. Nós tivemos essa primeira janela de correção, primeira etapa de queda, tá? Muito forte, muito intensa. Tivemos toda essa jornada aqui positiva. Aqui a gente teve uma tensão nova política, foi, né, a saída do Lula, foi todo aquele movimento em cima, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aonde o mercado ele ficou mais pessimista, vinha num processo pessimista, mas depois a gente destrava um movimento de alta, um movimento positivo. Bom, depois que teve essa movimentação, tivemos essa segunda etapa de queda. E uma coisa interessante, Rafael, que essa queda que nós tivemos agora, ela foi a terceira maior queda que nós tivemos desde 2016. Ela só perdeu para a greve dos caminhoneiros e para o movimento que nós tivemos ano passado em função do Covid. Então é uma queda mais expressiva, mais intensa em relação às outras quedas que nós tínhamos tido ao longo desses últimos 5 anos. Olha só que interessante, né? Quando tu vai analisar os dados, quando tu vai analisar os números, quando tu vai analisar o comportamento do mercado. Então é natural tu esperar, é natural tu imaginar que neste momento podemos sim ter aqui um início, quem sabe assim espero que seja, de uma movimentação de alta, tá? Que movimentação pode se acontecer, Rafael Lara? Tá? Para que a gente possa também entender. Bom, todo o movimento do ciclo dos preços, né, a gente vai enxergar ou estruturas com características em M's ou estruturas com características em W. E os movimentos, eles vão... entenda o seguinte, né, que toda vez que existe uma compra, existe uma venda. Então toda vez que tu tem um movimento direcional, é como se o mindset do mercado fosse mudando de direção, fosse mudando de lado. E aí, com essa queda toda que nós tivemos, e essa é aquela queda que nós tivemos ali até o dia 19 de agosto, né, para ser mais preciso, depois que a gente teve essa correção, que foi ali nos 116.500 pontos, nós tivemos a primeira reação que eu já comecei a falar para todo mundo aqui no programa Geometria, no pré-mercado, né, que a gente estava tendo uma condição do mercado, querendo ou não, inverter a tendência. Acabou que o mercado ele ficou muito vocal em cima dos temas políticos. Nos últimos 10 dias, nos últimos 15 dias, o mercado estava muito vocal em cima das questões dos temas políticos. Foi se agravando, foi se intensificando até o dia 7 de setembro. Tivemos aquelas manifestações do dia 7 de setembro. Tivemos a carta, né, do presidente Jair Bolsonaro junto com o presidente Temer e, para mim, esse tema político ele se encerra com as manifestações desse final de semana. Então, por hora, no curto prazo, o que eu espero do lado político agora são notícias mais positivas para o mercado. O que nós podemos ter aí de notícias mais positivas para o mercado? Nós temos aí toda a questão em cima dos precatórios, que eu acredito que isso se definindo, o mercado vai ver com muito bons olhos e tende a movimentar de forma direcional e intensa a Bolsa. Temos aí o movimento da privatização de Eletrobras e de Correios. Temos aí a definição do tema todo em cima de imposto de renda.
Então tem todos esses movimentos na esfera política, de decisão política, que pode sim ser o gatilho para a movimentação de alta, já que a gente já viveu esse período negativo no curto prazo aqui, né, no sentimento quando eu olho para a parte política. Tá? Estou falando aqui como analista, estou falando como investidor que tem 20 anos de experiência no mercado, não estou falando que sou de um partido tal, outro partido, né, ou sou pró-governo ou contra governo, não estou falando nada disso. Estou simplesmente analisando o comportamento do mercado friamente e passando isso para vocês, para que vocês possam refletir e traçar os cenários de vocês. Bom, visto isso, e visto que o mercado chegou a fechar a estrutura, que eu tenho esse comportamento aqui que me parece, né, ter um ambiente propício para começar uma tendência de alta, certo? O que eu estou olhando, o que eu estou projetando como oportunidades para as movimentações de alta? Bom, aí eu vou no detalhe aqui do Ibovespa. O que eu estou olhando aqui no detalhe do Ibovespa, né, pessoal? Para poder também não criar uma expectativa acima do que o mercado mostra que tem condições de entregar. Uma vez que a movimentação que nós tivemos entre os dias 19 e 25 de agosto, tá? Aquela movimentação de alta que nós tivemos ali entre os dias 19 e 25 de agosto, bem esse período aqui, rapidinho que nós tivemos, tá? Essa movimentação, ela foi uma movimentação em torno de 40% da última jornada de baixa, da última perna de baixa, tá? Perna de baixa é essa que aconteceu onde? Entre os dias 15 de julho e 19 de agosto, tá? Então, essa correção de 40% deste movimento, ela me cria alguns cenários possíveis onde eu estou olhando o que os participantes do mercado estão fazendo. Que cenários possíveis são esses? Primeiro movimento, que eu acredito que possa ser mais intenso da Bolsa, é ela retornar ali para a região dos 123.800 pontos. Quando eu olho para esses 123.800 pontos, né, arredondando aqui próximo dos 124 mil pontos, tá, que está correlacionado com essa alta aqui, eu noto que é muito próximo dos fundos que nós tivemos neste movimento de correção, neste movimento de queda, que aconteceu ali entre o dia 4 de junho e 1º de julho. Tá? Então, eu acredito que a gente tem espaço para um primeiro rally e para esse nível de preço. A partir daí, o mercado ele tende a ficar mais complexo na questão ganhar tendência ou não. Tá? O mercado vai ficar mais complexo, ele vai encontrar uma região de resistência forte e intensa nos níveis de 126.400 pontos. Então, se o mercado conseguir avançar um pouco mais, a segunda derivada deste nível de preço acontece aqui nos 126.400 pontos. Tá? Nota que se a gente volta para trás um pouco no tempo, a gente vai perceber que nós tivemos essa janela aqui entre os dias 19 de julho e 30 de julho. Foi um período, né? Foi esse período que tá aqui marcado. Ó, ele foi um período bem complexo ali do mercado. Tá? E acaba que as minhas projeções, analisando o mercado e fazendo as projeções, acaba que ela encontra esta região como sendo uma região novamente complexa. Então as coisas casam, tá? Os cenários vão casando, faz sentido. Tá? Acima desse nível de preço, Rafael, o próximo nível que eu consigo identificar é lá na região dos 132 mil pontos, tá? Que é a região de 113. E nota como essa região de 113, que está conectada com este nível de preço, ela é muito próxima do topo. Né? O nosso topo histórico que nós tivemos no Ibovespa. Tá? Então, estou enxergando essa força potencial ir para lá. E o melhor dos cenários, e é um cenário totalmente possível, porque o que acontece? A gente tem que entender que falta 15 dias para que termine esse trimestre. E se a gente for pensar, desde o início de 2021... o mercado vem falando o seguinte: o segundo semestre de 2021 vai ser muito bom. Os resultados das companhias serão muito bons. Essa era a narrativa. A gente entra no segundo semestre, e foi até algo que eu comentei aqui para vocês, a gente estava muito próximo aqui dos topos. Eu comentei, olha, o mercado vai cobrar um resultado muito forte para continuar subindo desse nível de preço. Ou ele vai para um degrau mais abaixo,
que vai, querendo ou não, dar, né, uma margem, porque tu vai entender, opa, né, os resultados estão sendo bons, os resultados estão sendo fortes, e o mercado tá nesse patamar de preço, em tese está barato. Se em tese está barato, o que o mercado vai fazer? Vai tomar risco. Tomando risco, o que vai acontecer com o mercado? Vai subir. Tá? Então, existe esse espaço, existe essa atmosfera. Se tu for pensar, né, no tempo e aonde nós estamos, no mercado agora, o comportamento que o mercado fez durante esse processo de correção, o que foi surgindo de temas negativos durante esse processo, pô, a gente de fato tem uma janela de oportunidade aqui muito interessante para se tomar risco. Tá? E o melhor dos mundos, só para terminar aqui a análise do Ibovespa, seria retornar para o nível de 140 mil pontos. Tá? Então, enxergo a possibilidade de nós voltarmos lá para aquela região dos 140 mil pontos. Show! Eu tentei resumir, Rafael. Desculpa até... Falei tanto que tu foi comentar, show de bola, eu consegui te interromper. Então, me desculpa, estou aquecido, estou disposto a conversar bastante, explicar nos detalhes hoje para o pessoal. Ô, Guga, não precisa pedir desculpa para falar não, meu. Fica tranquilo, a análise foi excelente, estava aqui prestando atenção, eu já falei. A única coisa que eu reclamo é que a gente não tem uma pipoquinha aqui do lado para eu assistir essa análise sensacional do grande Guga Almeida aqui. Bom,